Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos a palavra de Deus e a nossa oração é que, como diz Paulo, graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, que nos foi dada em Cristo Jesus. E essa paz que excede todo entendimento esteja abundando no seu coração, esteja sendo abundante na sua vida, na sua casa, que essa paz realmente faça toda a diferença nesse tempo que nós estamos passando, nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de já compartilhar com os irmãos, né, alguns motivos de gratidão que nós temos para hoje, e é muito bom a gente poder novamente já começar esse nosso momento com motivos de gratidão, com motivos de reconhecimento da bondade, da misericórdia, desse mover de Deus a nosso favor. Não é tão sem sentido que a Bíblia diz: em tudo dai graças, inclusive nas adversidades. Mas ela é muito mais prazerosa, ela tem uma outra dinâmica, né? Uma dinâmica muito mais efetiva quando nós podemos olhar aquilo que Deus fez, quando compreendemos o mover de Deus. E os dois motivos de oração continuam sendo em relação a pessoas, né, relacionadas a nós, pessoas da nossa denominação, parentes nossos, e que temos orado aqui todos os dias. A primeira delas é agradecer, né, pelo estabelecimento que o pastor Sócrates tem tido. Hoje divulgaram de que o pastor Sócrates acordou, já saiu da ventilação mecânica. Então, o pedido é apenas a sedação está sendo tirada, todo o medicamento. A diálise vai continuar para, inclusive, tirar todo o medicamento do seu rins. E as próximas 48 horas serão decisivas, se ele vai precisar novamente ou não. Então, não vamos relaxar nas orações, mas vamos agradecer a Deus, porque a cada dia as notícias têm sido melhores e Deus tem abençoado o pastor Sócrates, Deus tem abençoado a família, Deus tem nos abençoado, vendo que temos ouvido as nossas orações. E a outra oração, outro motivo de gratidão, perdão, é o restabelecimento da irmã Marlene. Já teve alta, já está em casa, então são duas razões de nós hoje, em especial, agradecermos a Deus. A recuperação cada vez melhor do pastor Sócrates e a alta da irmã Marlene, mãe da irmã Josaia, inclusive já está em casa. Então, no final, né, dessa divulgação, dessa reflexão, nós vamos orar por esses dois motivos. Ontem o Edivaldo, inclusive, compartilhou, né, desafiou os irmãos. Você tem um pedido de oração? Compartilha lá no grupo da igreja, compartilha no privado com alguém, peça para nós estarmos aqui, né, nesse momento de intercessão, porque não é a distância que vai nos impedir de orarmos uns pelos outros, de orarmos especificamente as necessidades de cada um. Então, não deixe de compartilhar, tá? Assim nós podemos orar de maneira mais específica. Não queremos orar genericamente pelos membros da igreja, suas famílias, as pessoas que estão com necessidades, até porque em algumas situações nós podemos tentar, inclusive, também ajudar. Então, colocar em prática, orar e agir, orar e ação. E aí se faz, de fato, oração. Então, nós vamos deixar esse incentivo aos irmãos para compartilharem, né, os seus motivos de oração, os seus motivos de gratidão, suas necessidades, ou colocando no grupo da igreja, ou pegando lá no grupo da igreja o meu número, coloca lá no privado. Nós vamos orar por você, orar pela sua família, orar pela sua necessidade. Cremos no poder da oração. É ela que tem nos sustentado até aqui, ela que tem nos mantido em pé. É essa graça, essa misericórdia de Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa reflexão dessa noite. Segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos crentes em Corinto, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 16 até o verso de número 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 até o versículo 18. Vão ser apenas esses 3 versículos. Eu sempre procuro dar um tempo, porque eu parto do princípio que o irmão está pegando a sua Bíblia, não está buscando,
Vão estar mantendo aí junto, né, papel e caneta, às vezes alguma coisa que você leu no versículo, ou até algo que eu falei, você não compreendeu, não ficou claro, depois você tirar a dúvida. Então, por favor, adquira esse saudável hábito de sempre que está estudando, sempre estar ali ouvindo a palavra, ter papel e caneta à mão, para você poder fazer, de repente, algo que chama a sua atenção, para depois, na correria do dia a dia, você não esquecer. Então, vamos à leitura do texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 até o 18, que diz o seguinte: por isso não desfalecemos. Isso é uma afirmação que Paulo faz. Ela é clara, ela é contundente, ela é direta. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que texto maravilhoso! Que palavra, né, que Paulo está trazendo aos nossos corações através desta recomendação, essa exortação que ele faz à igreja em Corinto. Paulo está trabalhando aqui com três opostos. Em todo o tempo, em cada versículo, ele está trabalhando com essa questão da oposição. Ele fala, por exemplo, no verso de número 16, o oposto é entre fraco, ou seja, corpo fraco, matéria fraca, espírito renovado. No verso 17, ele fala o oposto do presente doloroso e um futuro glorioso. Opostos que se contradizem. E no verso de número 18, coisas visíveis, que, aliás, como ele diz, são temporais, passageiras, e coisas invisíveis, que são eternas. Elas não vão terminar, elas serão para sempre. Então ele trabalha esses conceitos aqui. E o primeiro deles está lá no verso de número 16. Eu vou reler somente o verso 16 agora, para ficar bem nítido na nossa mente, no nosso coração. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Interessante que Paulo está falando até mesmo da própria fragilidade do nosso físico. Com certeza, eu que estou chegando aos 50 e tantos, né, não tenho mais o mesmo vigor quando tinha 18. Não tenho mais a mesma disposição física que quando tinha 25. Não faço as mesmas coisas. E isso é um processo natural. Mas em outros aspectos, há uma maturidade na vida, há uma maturidade nas ações, há uma capacidade hoje talvez de controlar mais o que eu penso, me conhecendo mais, saber das minhas fragilidades. Enfim, esse corpo externo, essa matéria, pode estar envelhecendo, pode estar enfraquecendo, pode estar se corrompendo, pode estar ficando cada vez mais fraco, mas o interior, o espírito tem que estar sendo renovado. É atribuído a Michelangelo, né, uma expressão muito interessante que fala sobre isso, inclusive de que como que as coisas externas acabam nos afetando. Michelangelo disse que quanto mais se gasta o mármore, mais cresce a estátua. Ou seja, é forjado pela luta, é forjado ali aquela estátua pelo desgaste, pelas marretadas, pelo peso lá das ferramentas. Se fôssemos pensar no mármore como um organismo vivo, um ser humano, né, quanta dor para depois alguém poder contemplar uma estátua e admirar a beleza, admirar a estética, admirar alguns detalhes, a sensibilidade do artista. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas tem um outro filósofo, né? Tem um filósofo que falou o seguinte, Eurípides, isso aí em torno de 307 ou 707, agora eu confesso com vocês que eu não anotei essa data dessa citação dele. O tempo não nos deprime o espírito, mas o renova. O corpo, porém, se enfraquece. O tempo, e quando ele fala o tempo, está aqui dizendo as lutas, as dificuldades, as privações, as decepções, as marcas que o tempo deixam na gente. O tempo
não nos deprime o espírito, mas o renova. Corpo, porém, se enfraquece. Eurípides podia muito bem estar ali, né, trocando figurinha com o apóstolo Paulo. Paulo, ele é muito mais para nós espiritual, é óbvio, porque a perspectiva de Paulo é essa, mas os dois estão falando da mesma coisa. Os dois estão dizendo, olha, o corpo é fraco. O corpo, ele vai sofrer. O corpo, ele com o tempo vai perder o seu vigor. O corpo está sujeito a esse processo natural do envelhecimento. Mas o espírito, e aí vai a velha lógica, como eu aprendo ou o que eu apreendo das próprias lutas da vida. Quais as experiências que eu estou guardando para que aquilo me torne mais forte, aquilo me torne mais maduro, mais responsável, mais cônscio, inclusive, da minha própria limitação. O corpo está fraco, mas o espírito tem que estar sendo renovado. E essa renovação só pode vir mesmo da parte de Deus. Interessante que algumas traduções, né, vão trocar, vão usar uma outra expressão. Ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Em algumas tradições, ainda que desmaiamos, por causa das expectativas, por causa da pressão, dos problemas. E é o que, inclusive, nós estamos vivendo aí. São tantas pressões que acabam quase que virando opressão contra nós. Mas esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É claro que isso não é da nossa natureza. Claro que isso não é uma característica ou que nós consigamos fazer com facilidade. Mas é porque entendemos que esse corpo, essa matéria, sim, ele está sujeito à pressão, ele está sujeito a essas mudanças. Ele está exposto de uma maneira muito terrível aos desgastes. Mas o espírito tem que ser renovado. E aí o apóstolo Paulo passa para outra contradição agora, ou outro oposto, perdão. Está lá no verso de número 17. E ele é muito feliz, inspiradíssimo por Deus, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O apóstolo Paulo usa aqui, talvez figuradamente, né, a ideia de uma balança. Ele está pesando a tribulação, está pesando a glória. É leve. A tribulação vai ser leve se comparar com a glória que nos espera. Então ele trata aqui agora desse oposto do presente doloroso e um futuro glorioso. No presente, sim, sofremos a tribulação, passamos por dor. No presente choramos, mas no futuro o que nos espera? A glória do Senhor. O choro será substituído pelo próprio Deus enxugando as nossas lágrimas. Não estamos, por favor, em momento nenhum negando, e nem a Bíblia faz isso. Não olhe para o seu redor, negue a possibilidade de todas essas dificuldades. Não, ele reconhece. Inclusive, nós que sabemos da história de Paulo, né, achamos até muito interessante ele falar uma momentânea e leve tribulação. Leve? Ele mesmo fala depois, né? Ele passou por chicoteamento, ele foi preso, ele foi expulso, ele quase foi morto, apedrejado, quase sofreu naufrágio. Quase foi morto pela cobra que o picou enquanto ele estava lá juntando a lenha para aquecer o corpo lá dele e dos marinheiros que foram resgatados do mar. E ele ainda diz aqui, leve e momentânea tribulação. Mas por que ela é leve e momentânea? O momentânea tem a ver com os opostos que ele trabalha no verso de número 18. E o leve tem a ver com esse peso da glória. Esse peso daquilo que está reservado para nós, daquilo que o Senhor tem prometido para nós através das suas promessas,
através da sua fidelidade, da sua misericórdia. A maior das bênçãos, meus irmãos, isso foi enfatizado ontem pelo Edivaldo, quando eu estava pregando, é a nossa certeza de salvação. O que de maior nós podíamos esperar do nosso Deus? Queremos ver essa crise solucionada, queremos ligar de novo a televisão e parar de ouvir do número de mortos, das questões políticas que estão envolvidas aí nesse momento, dessas teorias de conspiração, enfim. Nós daqui a pouco vamos esquecer toda essa história e seremos bombardeados por outras crises, por outras dificuldades, outros problemas. Mas quando comparamos tudo isso que já passamos, estamos passando, e quando comparamos com aquilo que já passamos, nós vemos que realmente foi leve, leve porque até aqui nos ajudou o Senhor. Foi leve porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos mantido em pé. Basta fazermos uma autorreflexão. Faça uma lembrança, traga à sua memória o que foi o ano passado para você. Eu tenho certeza que para a maioria das pessoas foi um ano muito pesado, foi um ano muito difícil, foi um ano de muita dor. E o Senhor estava ali em todo o tempo, e o Senhor foi misericordioso para com você. O Senhor te sustentou e te manteve em pé até aqui. É o Senhor quem tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando. Então, quando eu olho pela perspectiva daquilo que me aguarda, sim, é leve, é momentânea. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar o terceiro oposto, no verso de número 18. O primeiro oposto é homem fraco, ou seja, corpo fraco, espírito renovado, verso de número 16. O segundo oposto que Paulo trabalha, presente doloroso, mas contrapondo a um futuro glorioso, verso 17. E agora no verso de número 18, o apóstolo Paulo diz, portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo fala agora, inclusive, das coisas visíveis temporais e fazendo um contraponto, fazendo oposição às coisas invisíveis e eternas. Essas coisas que estão aí trazem sim aflição. Quando nós focamos demais, quando nós olhamos só isso aí, realmente nós vamos ficar extremamente angustiados. Aliás, esse é um questionamento, isso é uma luta que o homem vem vivenciando, desde quando ele é homem. Eu vou citar dois filósofos que falavam sobre essa angústia da própria existência. Platão, por exemplo, chegou a dizer que o corpo é uma prisão da alma. Por isso que é angustiado, e aí tem que haver essa libertação. Pitágoras intitulava o corpo como sepulcro da alma. Coisas temporais, coisas passageiras. Lembra ainda há pouco que eu falei, usando eu mesmo como exemplo. Não faço hoje as coisas que eu fazia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Não tenho mais o mesmo vigor, não tenho mais a mesma disposição física. A idade traz as suas sequelas, traz as suas consequências. Então este corpo, essa materialidade, eu tenho que compreender que isso aqui é só uma carcaça. E Paulo diz, gente, para de ficar focando, para de ter como prioridade essas coisas que são temporais, as coisas visíveis, porque elas vão passar. Assim como essa crise vai passar, assim como esse momento de distanciamento, esse momento de medo, do desdobramento do que vai acontecer no nosso país, com a economia do mundo, todas estas coisas são temporais. Só olharmos a história, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, em 1920 ou 23, sei lá, a história agora me prega uma peça. Olha só, olha o corpo, olha a idade, como que vai indo. Olha como é que as coisas acontecem com esse tempo que é passageiro em nós.
Quando houve aquela quebra da Bolsa de Valores, aquela grande crise econômica, quantas pessoas cometeram suicídio porque perderam os seus bens de uma hora para outra? Quanta pobreza! E no desencadear, inclusive, daquela história, daquele momento na história da humanidade, logo depois vem a Segunda Grande Guerra Mundial. Passou. As coisas visíveis, elas são temporais. Elas são passageiras. Daqui a pouco, meus irmãos, nós estaremos sim com as nossas rotinas. Daqui a pouco estaremos sim congregando presencialmente. Daqui a pouco estaremos sim aprendendo a lidar agora de novo com essa nova faceta do ser humano. Vamos valorizar mais ainda os abraços, vamos valorizar mais ainda estarmos juntos. Vai ser muito mais prazeroso as famílias se reunirem, famílias que estão aí distanciadas. Então, tanta coisa que nós vamos poder tirar, né, de positivo em tudo isso. Mas Paulo está aqui nos afirmando, nos mostrando coisas temporais. Em certa ocasião, alguém perguntou para Galileu Galilei quantos anos ele tinha. E ele falou, 8 ou 10. Em contraste, a sua barba branca. Aí ele percebendo lá em seu interlocutor, o seu interrogador, não estava entendendo nada, Tipo, o cara com essa idade toda, com essa barba branca toda, só tem 8 e 10 anos, os cara delirou. Aí Galileu Galilei respondeu, explicando. Na verdade, eu tenho os anos que me restam, porque os já vivido não os tenho mais. Passado. Passado. Não são nem mais coisas visíveis. Não são nem mais coisas que ele tem domínio sobre ela. Mas que Deus continue nos abençoando, nos dando essa capacidade, como diz Paulo aqui, pois as que se veem são... Desculpa, vou ler de novo o versículo. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, porque elas são mutáveis. Mas nós vamos atentar nas que não se veem, pois as que se veem são temporais. Elas são mutáveis. Elas são passageiras. Elas, daqui a pouco, não vão existir mais. Mas nós vamos ter os nossos olhos nas que não se veem, porque elas são eternas. E aí esse texto me remete, claro, não pode ser diferente, à grande definição que o autor aos Hebreus faz de fé. Olha o que ele diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Das coisas que são eternas. As coisas invisíveis. Então é pela fé, meus irmãos, que nós já glorificamos a Deus, é pela fé que nós já temos a certeza de que vai passar. Não é apenas pela mobilização da ciência, as decisões políticas, os cuidados pessoais e familiares, mas principalmente porque Deus está no controle e Ele tem nos dado a capacidade de olharmos as coisas invisíveis que são eternas. 3 opostos que o apóstolo Paulo trabalhou aqui para a gente nessa noite. 3 momentos bem distintos. Corpo fraco, espírito renovado. E aí eu só renovo o espírito, tendo capacidade de aprender com as minhas próprias dores, com os meus próprios tombos, me tornando cada vez mais dependente de Deus. Entendendo que a minha arrogância, a minha prepotência não vai me levar a lugar nenhum. Nada realmente pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se eu faço essa confiança em mim mesmo, na minha capacidade, nos meus recursos, na minha inteligência, eu estou fadado a um grande prejuízo na minha vida. Já o ditado popular que diz que quanto maior a árvore, maior o tombo. Então, quanto maior a arrogância do homem, menor a dependência de Deus. E aí é um espírito orgulhoso, presunçoso.
E o Senhor está procurando pessoas que têm um espírito quebrantado. O corpo fraco, mas o espírito renovado. Está dando vontade de chorar, meu irmão? Pode chorar sim, porque é Deus quem enxuga as nossas lágrimas. O medo está assolando o seu coração, está perturbando a sua mente, está querendo roubar o seu sono. Diga isso para Deus. Diga, Senhor, está ficando difícil. Senhor, já está ficando insuportável. Senhor, eu não sei para onde olhar. Eu estou ficando sem esperança. Admita que o seu corpo está sofrendo, admita que a sua alma está padecendo e o espírito será renovado. O outro oposto que o apóstolo Paulo fala, um presente doloroso. E é doloroso esse momento que estamos vivendo. É doloroso, sim, nós estarmos vendo pessoas que estão passando por necessidade. É doloroso, sim, vermos que pessoas estão perdendo seus entes queridos. É doloroso vermos que em muitos momentos, né, o homem é tão egoísta. O homem tem se aproveitado desta crise para enriquecer. Contratos milionários estão sendo feitos aí a título de fazer hospital de campanha, vender equipamento, superfaturando o preço de máscara. Quando essa crise aumentou, vocês se lembram? O álcool gel simplesmente desapareceu e quando voltou estava um preço, né, uma coisa absurda. Outros foram falsificar álcool gel e vender os camelôs. Olha só a que ponto chega o homem. Então são tempos dolorosos, sim. Vivermos como que alguém consegue querer enriquecer e explorar em função da desgraça alheia. Mas mesmo nesse cenário caótico, desanimador, em que a gente pensa, caramba, onde está a humanidade do ser humano? Onde está o senso ou a percepção do outro? Ou eu só penso em mim, no meu umbigo, é cada um por si, Deus por todos, farinha pouca, meu pirão primeiro. Enfim, o homem é extremamente egoísta. E isso faz com que a gente olhe para esse tempo e ele seja muito mais doloroso. Mas nos espera um futuro glorioso. Então nós temos que colocar estas coisas assim na balança, quando elas começarem a pesar na nossa alma. Quando elas começarem a trazer angústia. Não. E como diz Paulo, na sua terceira critério de oposição, as coisas visíveis, ou seja, essas coisas que eu estou enxergando à minha volta, elas são temporais, elas são passageiras. E quando eu olhar para essas coisas, eu vou querer aprender. Que lição que eu estou tirando disso? Como que eu vou deixar isso me afetar, mas para que eu seja um ser humano melhor, um cristão melhor, eu ser de fato igreja de Jesus, para essa tão grande nuvem de testemunhas que está à nossa volta. E aí, pela fé, olhar para as coisas invisíveis, porque elas são eternas. Que o Senhor esteja te abençoando, que o seu olhar, meu irmão, esteja para essas coisas. Revisite esse texto, releia com mais calma, com mais carinho, né, todo esse momento aqui do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, esses versos 16 a 18. Esses efeitos que a tribulação, e estamos vivendo tempos de tribulação, podem trazer na nossa vida. Nós podemos sim crescer com tudo isso. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja te sustentando. Amanhã, novamente, estaremos juntos, Escola Bíblica Dominical, culto à noite, lembrando que o culto será pelo YouTube, não pelo Instagram, pelo menos a princípio somente pelo YouTube, por causa das participações, enfim, todo aquele momento, né, de louvor também e as comunicações da igreja. Vamos continuar orando, vamos continuar louvando ao nosso Senhor, porque, como sempre tenho dito, o templo está fechado, mas a igreja de Jesus está aberta. A sua sala, aí na sua casa, no seu bairro, lá em Portugal, né, nossos irmãos que estão nos acompanhando lá de Portugal. Vera, dá um abraço no Delci, dá um abraço nas filhas, na nora, netos, enfim, um abraço para todos. A casa de cada um de vocês
é a igreja que está aberta nesse momento. Mas daqui a pouco estaremos também juntos lá no templo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Como eu disse logo no começo, hoje é momento também de gratidão. Vamos sempre valorizar esse momento de oração, principalmente com gratidão. E a gratidão de hoje é, cada dia mais, a melhora do pastor Sócrates. Ele já acordou, está sendo tirado cada vez mais de sedativos, e as próximas 48 horas são mais de observação para confirmar que ele não precisa mais usar o respirador. Então vamos continuar orando, mas agradecendo por essa melhora considerável que o pastor Sócrates tem tido. E também agradecer a irmã Marlene, mãe da irmã Josaia, fez a cirurgia, o pós-operatório está indo bem e ela já está de alta, está em casa. Então vamos agradecer a Deus e, quando passar esse momento todo, vamos lá dar um abraço na irmã Marlene, vamos juntos agradecer a Deus por mais esta vitória, né, que ela, a Josaia, os filhos, os genros, enfim, toda a família tem agora para agradecer a Deus, né, pelo esse cuidado do Senhor. Então vamos orar agradecendo a Deus por essas duas vitórias. Alguns irmãos entraram depois e no começo eu falei o seguinte, até pegando um gancho, né, com o que o Edivaldo falou ontem. Se você tem um pedido de oração, compartilhe ele. Compartilhe. Se você tem lá o grupo da igreja, coloca lá o seu pedido de oração. Ou se você quer um pedido mais específico, né, pode colocar lá no privado, para a gente estar orando, um motivo de gratidão. Aquilo que você autorizar, a gente coloca aqui em público também, para toda a igreja estar orando. Mas se você quer que apenas o pastor, alguns líderes da igreja, os diáconos estejam orando, aí você me coloca lá no privado, compartilha o seu pedido de oração, e aí nós mobilizamos aquelas pessoas que a gente sabe que vão acompanhar ali, e vamos estar juntos com você nessa luta espiritual, nesse momento aí de intercessão, tá? Então, vamos fazer esse movimento cada vez mais, né, compreendendo o quanto Deus tem agido no nosso meio pelo poder da oração. Pela misericórdia dele, melhor falando, que não há o poder na oração em si, mas naquele Deus que ouve e pela sua bondade e misericórdia atende às nossas orações. Então, é a nossa declaração de dependência dele. Então vamos orar hoje agradecendo pela melhora do pastor Sócrates, pela alta da irmã Marlene e com certeza muitos outros motivos de oração e de gratidão nós ainda teremos nesse tempo de distanciamento social, mas vamos continuar glorificando a Deus. Vamos orar, meu irmão. Que Deus esteja com você, que a graça e a paz dele esteja sobre sua vida. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque à luz da Tua palavra, nós compreendemos que toda essa tribulação pode trazer um peso de glória que nós não conseguimos mensurar. Que todo esse momento que estamos passando pode nos tornar pessoas mais fortes, crentes mais comprometidos com a Tua palavra, cristãos mais genuínos. Obrigado, Senhor Deus, pela melhora, pastor Sócrates. Obrigado, Pai, por essas notícias que recebemos hoje. Que o Senhor, nessas próximas 48 horas, continue abençoando, tocando no organismo do teu servo, abençoando os medicamentos, para que ele esteja completamente liberado, Senhor Deus, do uso de respirador. Toca, Pai, naqueles pulmões, toca, Senhor Deus, todo o sistema respiratório do teu servo. Obrigado também, Pai, pela alta da irmã Marlene, que o Senhor continue abençoando o pós-operatório, a recuperação dela, e que o Senhor continue, Pai, concedendo tudo aquilo que a irmã Marlene pede ao Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, cuidando da saúde da tua serva, assim como todos os idosos da nossa igreja que nós conhecemos. Proteja, Pai, e guarde a cada um deles. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Visita o lar de cada um, aquieta o coração daquele que estiver ansioso, preocupado, aquele que estiver nervoso com toda essa situação, mas que tudo isso, ó Pai, seja apenas consequência do corpo fraco, mas que o espírito esteja sendo renovado e fortalecido pelo Senhor. Possamos estar tirando lições desse tempo. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e pela fé te agradecemos por tudo que o Senhor fará.
É a nossa oração em nome de Jesus por quem nós pedimos. Amém. Que Deus esteja com você, que Deus esteja com a sua casa, com a sua mente, com o seu coração. Um abraço e até amanhã, 10 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, nosso culto, né, pelo YouTube. Tá? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde.